Olá galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca Idecam. Gente, essa banca Idecam é uma banca curiosa porque é uma banca que procura fazer provas muito parecidas com o antigo NCE. É engraçado porque aquele pessoal que fazia as provas do NCE migrou, aquele grupo de professores, que era um grupo capitaneado pelo Agostinho Dias Carneiro, capitaneado pelo Agostinho. Esse grupo migrou para a Fundação Getúlio Vargas. E aos pouquinhos, né, eles foram alterando, sempre muita questão de interpretação de textos, poucas questões de gramática, né? E foi mudando um pouco o perfil. Por exemplo, há muito tempo que eu não vejo uma questão da FGV falando sobre deixis, né? Deítico e anáfora, um elemento deítico, um elemento anafórico. Enfim, muitas coisas, até mesmo questões de complemento nominal e adjunta nominal, que praticamente caíam, essas questões caíam em todas as provas do NCE, agora caem na FGV, mas uma quantidade bem menor. Não é? Então você percebe que a própria FGV, com aquele grupo, foi mudando aos pouquinhos, ainda dentro daquele perfil. Idecam é uma banca que faz provas muito parecidas com a antiga, com o antigo grupo do NCE. Isso que é curioso, tá? Você tem as questões de interpretação de textos que são sempre cobradas as questões. Tipologia textual, seu texto narrativo, descritivo. Também qual é o gênero textual, se é um texto jurídico, se é uma propaganda, enfim, se é um texto injuntivo, instrucional. Você vai ver. Modalização. Modalização, na realidade, é um elemento que entra nas provas da FGV. Eu não me lembro, olha que eu dou aula para concurso público há mais de 30 anos, né, quase 35 já. Eu não me lembro de ter visto questões de modalização no NCE. A modalização foi um elemento que foi inserido já por aquele grupo, mas já na FGV. O que é modalização, gente? A modalização é a inserção de um elemento opinativo, tá? É uma inserção de um elemento opinativo dentro de uma informação, digamos até de uma informação técnica. Hoje é o dia 8 de julho de 2021. Vocês estarão assistindo a essa aula no dia 13 de julho, certo? Então eu estou gravando dia 8. Perfeito? Eu tenho assistido, gente, por favor, sem discussão política, tá legal? Sem debate político aqui, legal? Mas eu tenho assistido a CPI, certo? E uma mesma frase, né? Que é a seguinte, é um dado técnico e é um fato que já aconteceu. O Brasil vacinou, o Brasil já aplicou, vamos botar assim, o Brasil aplicou, aqui que tá, 100 milhões de vacinas. O Brasil aplicou 100 milhões de vacinas. 100 milhões de vacinas. Essa frase, o Brasil aplicou 100 milhões de vacinas, lógico, 70 milhões, né, ou mais, sei lá, são as pessoas que tomaram apenas a primeira dose, que é meu caso nesse momento. E uns 30 milhões já tomaram as 2 doses, né? Ou então 15 milhões que tomaram a primeira e a segunda dose, somado a 30 milhões. E mais 70 milhões que só tomaram a primeira dose. Bom, enfim. Então, mas o fato é que o Brasil aplicou 100 milhões de vacinas. Legal? Essa história, essa frase contada pelos senadores governistas, essa frase contada pelos senadores governistas,
vem com a palavra já. Quando usa a palavra já, né, o Brasil já aplicou 100 milhões de vacinas, o que eles querem passar? Que o processo de vacinação está andando rapidamente. Então, quer dar a essa frase um caráter positivo. Então, a inserção da palavra já agrega a essa frase um modalizador. Modalizador é expressar uma opinião. Então, quem fala essa opinião, quem fala essa frase, a frase é apenas, tecnicamente, o Brasil aplicou 100 milhões de vacinas. Isso é um fato, isso é indiscutível. O Brasil realmente aplicou 100 milhões de vacinas? Aplicou. Quando você usa a palavra já, você quer expressar, o Brasil já aplicou 100 milhões de vacinas. Bacana! Olha só quantas vacinas já foram aplicadas. Então, o já expressa uma opinião, agrega à informação técnica, que é numérica, de 100 milhões de vacinas, um elemento positivo. Agora, essa mesma frase contada pelos senadores de oposição, em vez de usar a palavra já, vai usar a palavra apenas, ou vai usar a palavra somente. O Brasil aplicou apenas 100 milhões de vacinas. Em julho, já era para ter aplicado 200. Olha só a malícia. Então, quando você utiliza a palavra apenas, que é um modalizador, você insere na informação técnica um elemento de caráter negativo. Então, tanto já quanto apenas, que são agregados a um elemento técnico, um expressa uma ideia positiva e o outro expressa uma ideia negativa. Gente, por favor, não estou querendo reparar. Eu mostrei a visão de um lado e do outro. A informação técnica é que o Brasil aplicou 100 milhões de vacinas. Isso é um fato. Se você usar já, você está inserindo uma palavra para indicar que aquela informação é uma informação legal. Se você usar a palavra apenas, você está dizendo que essa informação é uma informação ruim. Isso é um modalizador. Né? Isso é um elemento que cai sempre nas provas da FGV e que a Banca Idecam inseriu também em suas provas. Muita questão de elementos coesivos, de estudo de coesão textual, se nós temos deixis, anáfora, tá? Se o termo é deítico, anafórico, aliás, a anáfora, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a anáfora, porque a anáfora tem dois elementos. Tem a anáfora, que é a capacidade de fazer referência a termos anteriores, tá legal? E tem a anáfora, figura de linguagem. A gente vai falar sobre isso, até porque isso foi cobrado em prova. Tá? Catáfora, então anáfora é fazer referência a termos anteriores, catáfora a termos posteriores, um elemento exófora, que é um elemento externo ao texto, que é a mesma coisa que deixis, e assim vai. Muitas questões de conjunções, muitas questões de conectores, muitas. Então, é um assunto fundamental. Outros assuntos, semântica e identificação de verbos, de tempos verbais. Né? Então, ele trabalha muito com a identificação dos tempos verbais junto com a semântica desses tempos. Orações adjetivas. Tá? Inclusive, as funções sintáticas das orações adjetivas. Aliás, toda oração adjetiva, toda a função sintática, né? Vou botar até no singular. Função sintática da oração adjetiva. Toda oração adjetiva é um adjunto adnominal. Regras de acentuação, sintaxe, bastante questão de sintaxe e, como eu falei para vocês, diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Funções do se, funções do que.
Bom, e toda aquela parte lá, eu até coloquei modelização de novo aqui embaixo, né? Figuras de linguagem, regência, aí toda aquela parte também que envolve frase certa e frase errada, que é regência, concordância, colocação pronominal, pontuação e tal. Enfim, cobra tudo, cara, tudo. E assim, tenta realmente imitar o antigo NCE, tenta. Inclusive em questões de interpretação de textos. Enfim, mas é bem mais simples, não é menos complicado, dá para vocês resolverem, tá? Então, mas é bom vocês se habituarem, inclusive porque vocês podem se sentir assustados. Vocês olham uma questão, por exemplo, a gente vai falar sobre essa questão aqui. Aqui, o cara olha, catafórica, esofórica, expletiva. Aí tem uma outra que é pior. Olha lá, anafórico, epanafórico, epifórico. Isso é relação de coesão textual. A gente vai falar sobre isso. Tá legal? Bom, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho, então, as questões. Nós temos um texto Machado de Assis, né? Como sempre, um texto espetacular. Cresci e nisso é que a família não interveio. Cresci naturalmente como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são, né? Talvez os gatos são. Isso aqui eu até coloquei numa questão do dia. Talvez os gatos sejam. Então ele procurou fazer uma incoerência entre o emprego do talvez e do são, porque o talvez trabalha no campo da dúvida, por isso que não cabe o emprego do presente cativo. Mas ele quis justamente gerar essa situação. São menos matreiros, né? Gramaticalmente está errado, tá? Isso. Mas ele teve essa intenção, que é jogar, trabalhar no campo da dúvida e da afirmação simultaneamente. Né? Porque na sequência você tem o talvez e depois na sequência você tem o com certeza. E com certeza as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Então o bicho devia ser uma peste. O poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isso é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Então, cara, que se o menino é pai do homem, quer dizer que o homem também vai ser inquieto pra caramba. Desde 5 anos merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, indiscreto, traquinas, voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram uma colher do doce de coco que estava fazendo, e não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho e, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava que estragara o doce por pirraça, e eu tinha apenas 6 anos. Prudência, o moleque da casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, a guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava ou dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito um "anhonhô", ao que eu retorquia: "Cala a boca, besta!". Então eu escondia os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, rabinho de papel em pessoas, nos velhinhos, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas e outras muitas fações desse tipo. Eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração. Se às vezes me repreendia à vista de gente, quer dizer, na frente dos outros, o pai até repreendia o garoto. Fazia-o por simples formalidade. Isso ali era formalidade, porque quando ficava em particular, mesmo ele acabava dando beijos, né? O texto é espetacular. Agora o garoto era uma peste. Certo? O texto, aí a primeira questão, certo, é o texto com base nos conceitos de tipo textual. É correto afirmar que é no texto a predominância. Bom, argumentativas é quando você expõe uma tese sobre um tema e utiliza recursos para a defesa dessa tese. Tá? A dissertação expositiva ela tem caráter didático. Você, na função de
um grande expert de um tema qualquer, de uma ciência qualquer. Então você vai falar sobre a sua ciência para leigos. Então fica até difícil você contra-argumentar, porque você é um perito naquele tema, naquele assunto. E quando você escreve, na realidade, tem uma finalidade didática. Tanto é que também é chamado de texto didático como gênero textual. A dissertação expositiva é também um gênero didático, é também um gênero textual chamado didático. Então a finalidade é ensinar alguma coisa. Narrativas é uma historinha. Bom, vamos lá, eu vou logo eliminar injuntivas. Injuntivas, também chamadas de textos instrucionais. São aqueles textos cuja finalidade é ensinar você a fazer alguma coisa. Por exemplo, uma receita de uma comida qualquer. Né? Então você tem que misturar com isso, com não sei o que, bater no liquidificador, fazer... Bom, enfim, ensinar o cara a fazer uma determinada comida, ensinar a pessoa a jogar alguma coisa. Então o texto tem a finalidade de instruir a pessoa. Também não é o caso. Nesse texto nós temos elementos descritivos e narrativos. Descritivos, me parece que você tem elementos descritivos muito óbvios. Você vê que ele está descrevendo realmente a personalidade do menino. Tá? Então você tem essa questão da descrição da personalidade, não é nem a descrição física, mas você tem a descrição da personalidade. Ele era uma peste. Certo? Ótimo. Mas você tem também elementos narrativos. Você conta uma historinha ou conta várias historinhas sobre o menino. Né? Que o menino batia, que o menino fez uma maldade com a escrava, certo? Quebrou a cabeça de uma escrava e ainda mentiu para a mãe dizendo que ela estragou o doce por pirraça. Contou as maldades que fazia com um menino e contava também as outras traquinagens todas que ele fazia, botava rabinho de papel nas pessoas dos mais velhos, beliscava as senhoras, enfim. Né? E o pai dele, na frente das pessoas, até dava um carão, brigava e tal. Até dava um carão. Mas no final ele fazia o quê? Dava beijinhos nele, escondido, dava beijinhos, quer dizer, na frente das pessoas, brigava. Certo? Então repreendia. Mas quando eles ficavam sozinhos, o que ele fazia? Dava beijos. Então ele está contando histórias da vida dele. Você tem elementos descritivos no texto que falam sobre a personalidade dele? Sim. Mas porque a pergunta que se faz é quanto à predominância. Ou seja, qual é a finalidade maior desse texto? É falar sobre a personalidade dele? Ou contar histórias do que ele fazia quando ele era jovem? Você vê que são várias histórias que são contadas. Ele conta quando quebrou a cabeça da escrava, ele conta as maldades que ele fazia com o menino, o que ele fazia com as visitas, e, por fim, ele conta o que eu acho que é o mais importante, que é a relação que ele tinha com o pai dele. Então, a predominância do texto é uma predominância o quê? Narrativa. Foi essa a resposta. Questão número 2. Vamos lá. Questão número 2, pessoal, é sobre o gênero textual. O que nós temos aí? Tá? Nós temos uma fábula. O que é uma fábula, gente? A fábula tem duas características. A primeira é você dar atitudes humanas a animais, ou seja, nas fábulas os animais agem como se fossem seres humanos. E ao final das fábulas, nós temos um detalhe importante, que é a moral da história. Sempre há uma moral naquela história. Não é o caso. Carta é aquela carta que a gente não envia mais, né? Desde o advento da informática, ninguém mais envia carta para ninguém. Agora a gente manda WhatsApp e tal. Então, mas antigamente, no meu tempo, eu cheguei a namorar por carta. A gente envia carta para outras pessoas.
Crônica. Crônica é o que a gente lê, por exemplo, um jornalista que escreve todo dia. Geralmente a crônica não necessariamente está relacionada a aspectos políticos. A crônica pode ser coisa do dia a dia, uma coisa banal que ele viu na rua, mas que achou interessante, falando muito sobre as relações humanas. Mas é aquele jornalista que escreve cronos, vem de tempo, que escreve ou todos os dias, ou 3 vezes por semana, mas tem uma regularidade temporal. E a ideia é um pouco fazer uma análise, uma avaliação do ser humano, às vezes em atitudes pequenas. Romance. Romance é uma história grande. Esse trecho faz parte, tá, de um livro famoso, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então nós temos aí um livro, que é um romance. O romance, certo, é um livro que conta histórias. Então, é um conglomerado de situações, de histórias, de relatos, em que o autor pretende ou simplesmente contar aquela história toda, ou agregar opiniões, enfim. Isso é um romance. Um romance é um livro. O que é um pastiche, gente? O que é pastiche? Pastiche é uma imitação, imitação ruim de um texto, é uma imitação. Lógico que isso não é uma imitação, Machado de Assis, né, o maior escritor brasileiro. E falo uma coisa sempre curiosa: se Machado de Assis não fosse brasileiro, se ele fosse inglês, seria considerado o maior escritor de todos os tempos. Bom, vamos lá. Quanto à lógica de coesão de natureza referencial, é correto afirmar que o crítico tá, não é nem proclítico nem enclítico. Proclítico, próclise, é o que vem antes do verbo. Enclise é o que vem depois do verbo. Clítico, tanto faz, pode vir antes ou depois. Ainda tem o mesoclítico, que é no meio do verbo, né? Que o clítico, o enfustigava-o. O clítico, na realidade, é enclítico aí, tá? Clítico é um somatório de proclítico, mesoclítico e enclítico. Como esse pronome oblíquo veio depois, esse clítico é enclítico, certo? É uma ênclise, é o pronome oblíquo depois. Possui como referente, olha lá, Prudêncio, um moleque da casa, era o meu cavalo de todos os dias. Então, punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe. Olha lá, então ele punha as mãos no chão, o Prudêncio botava as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, uma corda nos queixos. Então ele fazia do Prudêncio um cavalinho. E a guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão. Fustigava-o, quer dizer, ele, né, autor, fustigava quem? Fustigava o Prudêncio. Dava 1000 voltas a um e outro lado e ele obedecia. Então ele transformava o Prudêncio num cavalinho. Então fustigava, ele estava fustigando quem? Prudêncio. É essa a resposta. Bom, ainda sobre a perspectiva da organização textual por meio de coesão, é correto afirmar que o pronome oblíquo e fustigava esse mesmo fragmento. Né? Você vê, ele faz duas perguntas relacionadas a esse fragmento do texto. Possui que natureza? Catafórica seria um elemento que apareceria depois no texto. Vem cá, esse pronome oblíquo hoje, acabou de ver na questão anterior, não se refere a Prudêncio? Certo? Prudêncio não aparece aqui antes? Olha lá. Eu tenho fustigava-o, na sequência, o texto vem assim: Prudêncio, o moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, a guisa de freio, quer dizer, ele botava a corda no queixo do garoto, do Prudêncio, para funcionar com freio. Olha que coisa doida. Eu trepava-lhe ao dorso, quer dizer, eu trepava ao dorso já do Prudêncio. Esse pronome oblíquo já se refere a Prudêncio, com uma varinha na mão, ou seja, ele transformava o Prudêncio num cavalo mesmo. Certo? E fustigava quem? Prudêncio. Então esse pronome oblíquo está se referindo ao Prudêncio. Certo? Maravilha. E esse termo, o termo Prudêncio, já apareceu no texto, é antes, é anterior.
então ele é um elemento de caráter anafórico. Deixis e esofórico acabam sendo a mesma coisa. Por quê? Porque na realidade a esófora e a deixis fazem referência a elementos externos ao texto. A deixis é uma referência temporal ou espacial, né, de lugar, espaço, certo? E são elementos externos que você vai saber, tá? Pelo contexto, né? O contexto que vai definir. Se eu disser, gente, eu estou conversando com vocês, se eu disser, olha, esta caneta é muito boa, esta caneta, eu estou aproximando a caneta do emissor da mensagem. Então, ele é um elemento deítico. Porque relaciona não a um elemento externo, não a um elemento presente no texto, mas sim a um elemento externo, que é o próprio autor. Então, dá uma ideia de lugar em relação ao autor. Se eu disser, gente, olha, aqui está muito frio. Esse aqui, se eu não disser, olha, eu estou em São Pedro da Aldeia, aqui está muito frio, tá? O aqui é anafórico, porque está se referindo a São Pedro da Aldeia. Mas se eu simplesmente disser, se eu não colocar a frase, estou em São Pedro da Aldeia, se eu simplesmente disser, aqui está muito frio, você só vai saber a quem a palavra, a quem o advérbio aqui está se referindo, tá legal? Se você souber onde estou, ou seja, pelo contexto, mas não pelo texto onde apareceu a palavra aqui. Mesma coisa, se eu disser ontem, se você não souber o dia que eu estou falando, o ontem é deítico. Então, uma referência deítica é isso. Expletivo é aquele elemento que só na partícula expletiva, que só tem caráter de destaque, de ênfase. Você pode eliminar da frase, não é o caso. E catafórico é um elemento posterior. Tá? Se eu dissesse, eu o vi ontem, João estava triste? Não, João estava alegre. Vamos mudar essa frase. João estava alegre. Esse pronome oblíquo está se referindo a João, que veio depois do texto. E aí seria uma situação de catáfora. Beleza, galera? Vamos lá. Paro diante de uma placa da prefeitura feita. Olha lá. Feita é um verbo no particípio. Gente, particípio. Isso aqui é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. É uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, reduzida de particípio. Tanto é que eu poderia desenvolvê-la. Paro diante de uma placa da prefeitura que foi feita, a qual foi feita. Então, nós temos aí uma oração subordinada adjetiva. Certo? Uma oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. Gente, como eu falei para vocês, toda oração subordinada adjetiva, eu falei hoje na apresentação, toda oração subordinada adjetiva é um adjunto adnominal. É um adjunto adnominal que, pelo fato de possuir um verbo, forma uma nova oração. É um adjunto adnominal. É essa a resposta. Rosenthal, o que é dativo de posse? Como o próprio nome diz, dativo de posse tem que dar ideia de posse. Tá legal? Você tem alguns verbos que expressam a ideia de posse. O verbo ter. Eu tenho 5 camisas. Eu possuo 5 camisas. Então, verbo ter, verbo possuir. Certo? Beleza. Esses são os verbos que estabelecem a ideia de posse. Agora, existem expressões que substituem esses verbos que indicam a ideia de posse. Por exemplo, os pronomes possessivos. Minhas camisas. Isso é um dativo de posse. Em vez de você utilizar verbos que dão essa ideia de posse, você vai usar pronome possessivo ou
essas camisas são para mim. Então, olha lá, se são para mim é porque elas são minhas. Então, estabelece a ideia de posse. É isso, basicamente é isso. A ideia são elementos que substituem verbos estabelecendo a ideia de posse. Bobeirada. Bom, vamos lá. Sob a ótica de natureza sequencial, entende-se que houve adequada correlação na sentença linguística e como isso não tem a menor importância, o Sol continua nascendo. Tá? Bom, e como isso, por que isso não tem importância, o Sol continua nascendo? Repare, entre os tempos verbais, quais são os tempos verbais? Gente, tem, eu tenho, tu tens, ele tem. Presente do indicativo. Continua, eu continuo, tu continuas, ele continua. Também é o presente do indicativo. Então, os dois verbos estão no presente do indicativo, estabelecendo uma relação de causa e efeito. Por causa disso, porque isso não tem a menor importância, você não vai mudar nada mesmo, a consequência é que o Sol vai continuar nascendo. Então, são dois fatos que acontecem simultaneamente em que um é a causa e o outro é o efeito. Isso não tem a menor importância, como isso não é relevante, não vai mudar nada. Então, o Sol vai continuar nascendo como se nada tivesse acontecido mesmo. Então, a relação causa e efeito é estabelecida pelos tempos verbais. Né? Então, a relação semântica que existe na sequência vem entre os tempos verbais, só que os dois verbos estão no presente cativo. Então, é legal essa questão porque ela mistura, na realidade, a identificação dos tempos verbais com a semântica. Né? É o fato e a ideia do presente cativo é a ideia da ideia duradoura. Isso aí nunca teve importância, não tem importância hoje, não vai ter importância no futuro. E o Sol continuava nascendo quando isso acontecia, continua nascendo agora, vai continuar nascendo, porque isso não altera em nada. Basicamente é essa a ideia, tá? A ideia do presente com esse caráter duradouro e os dois verbos trabalhando a ideia da simultaneidade. É essa a resposta, letra A. Questão 7, outro tema que é sempre cobrado nas provas deles. Quer dizer, engraçado que eles trabalham com questões num nível bem alto e questões bobinhas. Né? Técnicos. Por que técnicos leva acento? Técnicos leva acento porque é um proparoxítono. É um proparoxítono. Contém regra dos oxítonos. Então, regra dos oxítonos terminados em "em". Ínterim, proparoxítono, é a resposta. Café, regra dos oxítonos. Porque os oxítonos terminados em A, E, O. Sofá, também é oxítono. Então, em A, E, O. Por exemplo, avó. Ou em e ens, né? Ens também. Parabéns. Certo? Tu contens, vão levar acento. O que é curioso que o monossílabo tônico não leva, né? Ele tem, não leva. Tu tens, não leva. Agora, aí eles têm e eles contêm, na terceira do plural, vai levar acento circunflexo. Então, ele tem, não leva acento. Ele tem, não leva. Porque é monossílabo tônico terminado em tal qual bem. Bem não leva acento. Ele tem, também não leva. Mas ele contém, deixa de ser monossílabo tônico igual a bem e tem, e passa a ser oxítono terminado em em, porque tem duas sílabas. Então, ele contém, ele retém, ele detém, ele convém, tudo isso vai levar acento. Agora, ele vem não leva acento. Legal? Então, bem tem não leva acento. Agora, tu tens, também não leva. Mas tu contens, tu detens, tu retens, tudo isso vai levar acento agudo. Tá? Então, tu contens leva acento agudo. Beleza? Por quê? Tu contens, tu detens, tu retens, porque passam a ser o quê? Oxítonos terminados em ens, tal qual parabéns, que também leva acento agudo. E na terceira do plural, eles têm, eles contêm, eles mantêm, eles vêm, verbo vir.
eles advêm, eles intervêm todos com um E só e acento circunflexo. Questão número 8. Outra questão maliciosa, gente. Maliciosa até a alma. Mas é uma conjunção. É uma conjunção coordenativa adversativa. Certo? Ela é sinônima de porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. E aí, olha só, você tem aqui não obstante, que pode ser adversativo, pode ser concessivo. Você tem no entanto, que pode ser, aliás, no entanto, que é sempre adversativo, é sinônimo perfeito de mais. Beleza? Maravilha. Na letra A aparece conquanto. Conquanto é sinônimo de embora. Se o cara for distraído, ele vai, marca isso aqui. Gente, conquanto e embora são sinônimos. Aliás, se conquanto fosse resposta, embora também serviria como resposta, é óbvio. A resposta é a letra B de bola. Por quanto? Eu vou explicar o porquê. Gente, por quê? A concessão e a adversidade são muito próximas. Né? São ideias muito próximas. Estabelecem de uma determinada maneira a ideia de oposição. Olha lá. Se eu disser, embora fosse tarde, saí de casa. E sair de casa. Não, perdão. Era tarde. Mas sair de casa, no final, nós temos aqui praticamente a mesma ideia. Uma ideia de oposição entre o fato de ser tarde e o fato de sair de casa. Então, há uma proximidade muito grande entre as ideias de concessão e de adversidade. São ideias muito próximas. Conquanto, embora são concessivos, são. Não obstante, pode ser concessivo, pode ser adversativo. Nessas duas frases, não obstante fosse tarde, o não obstante seria concessivo. Era tarde, não obstante sair de casa, o não obstante aí passa a ser uma conjunção adversativa. Então, não obstante, dependendo do contexto, aqui, inclusive, se você substituir mais por não obstante, fica perfeito e vai ser adversativo. Mas, enfim, qual foi a maldade? Eles colocaram tudo, já que são ideias muito próximas, num saco só, as adversativas e as concessivas. A única que é completamente diferente é a conjunção por quanto, que é sinônima de porquê, que vai estabelecer a ideia de causa. Então a única que é totalmente diferente é essa aqui. Tá? Olha que cretinice, ele pega, né, ele pergunta qual que não tem o mesmo valor semântico. A letra A, conquanto, não tem exatamente o mesmo valor semântico. Tem um valor semântico muito parecido, muito próximo. Muito próximo, mas não é exatamente o mesmo valor semântico. Um é adversativo e o outro é concessivo. Mas as ideias estão próximas? Estão. Por quanto? Não, aí é totalmente distante. É totalmente distante. A ideia é completamente diferente. Olha só a maldade. Isso é típico do NCE, gente. Típico do NCE. Então, por isso que é muito importante você ter um pouquinho de malícia em cada questão. Olha lá, outra questão meio doida deles. Olha lá. Epanafórico, epifórico, eu vou falar sobre isso. Nos primeiros meses deste ano, gente, deste ano você só vai saber o que está acontecendo se você souber o ano. De repente, lá no final do texto, está dizendo, olha, esse texto foi escrito no dia tal, tal, tal. Não está no texto, no dia tal do ano tal. Mas, por exemplo, essa mesma questão aqui, tá? Ela pode ser de um texto escrito em 2005, em 2010, em 2015, em 2020. E a gente só vai saber, né, que meses são esses
tá? Nos primeiros meses de que ano? A gente só vai saber o ano em que os fatos aconteceram nesses primeiros meses, janeiro, fevereiro, março, sei lá. Os primeiros meses são esses, janeiro, fevereiro, março. Agora a gente só vai saber o ano se a gente tiver alguma referência contextual. Tá legal? Se o texto antes viesse dizendo, olha, se o texto viesse dizendo, nós fizemos um estudo sobre 2015. Fizemos um estudo sobre 2015. Nos primeiros meses deste ano, aí seria sobre 2015. A resposta seria anafórico. Mas o texto, eu não estou aqui com o texto completo, mas eu estou explicando. Não havia referência de que ano ele estava falando. Agora, na realidade, era um texto jornalístico. Você, quando lê o jornal, você está falando sobre uma coisa atual. Esse texto aqui era um texto de jornal. Certo? É um texto de jornal. Se você está lendo, se você está em julho, e o texto começa assim, nos primeiros meses deste ano, são do ano que você está vivendo. Então a referência, embora não apareça no texto, você contextualiza pela sua época, pelo momento que você está vivendo. Certo? Então, por exemplo, se você está lendo um texto agora, em 2021, e ele fala sobre os primeiros meses o pronome demonstrativo este aproxima da época em que ele, autor, está vivendo. Pô, o jornal, o cara escreve o texto hoje para você ler hoje, ou antigamente você lia no dia seguinte, né? Com o advento da informática, o cara escreve hoje para você ler hoje. Então, obviamente, se esse texto é o texto do ano, daquele momento que ele escreveu. Isso é uma referência externa ao texto. É externo ao texto. É o momento que ele está vivendo. Não está escrito aquilo no texto. Então, quando ele fala deste ano, é do ano, por exemplo. Se a gente ler esse ano, se essa frase fosse de um jornal que você estivesse lendo agora, sabe que o ano seria 2021. Isso é uma referência externa. Isso é a deixis. Deitico, anafórico, referência a elementos anteriores, catafórico, posteriores. Vamos falar sobre epanafórico e epifórico. Gente, repare, eu falei hoje, no início, sobre a questão da anáfora. Existem dois tipos de anáfora. A anáfora com referência a termos antecedentes. Tá legal? Então, João é meu amigo. Eu o encontrei. Aquele caso do fustigava-o, o pronome oblíquo o, que faz referência ao termo anterior. Isso é a referência anafórica. Isso é um tipo de anáfora. Agora, também existe a anáfora, figura de linguagem. O que é anáfora, figura de linguagem? É a mesma coisa, anáfora é a mesma coisa que a epanáfora. Né? Repare aqui, ó, epanafórico. Epanafórico vem de epanáfora. Tá? É um adjetivo que vem de epanáfora. O que é isso? Acontece geralmente em versos, mais em versos do que em frases, que é a repetição de algum elemento no início, ou de um verso, tá? Ou de uma frase. Então, por exemplo, uma música que é famosíssima, Águas de Março, maravilhosa, do Tom Jobim, na voz da Elis Regina, então, um negócio espetacular, em que todos os primeiros versos começam assim: é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um pedaço de toco, é um toco sozinho. Então nós temos a repetição em cada verso desse é. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Isso é a epanáfora, ou também chamada de anáfora, é a repetição de uma palavra ou de uma estrutura no início, ou de versos ou de frases. Muito mais comum isso acontecer, em versos, em textos poéticos. O que é epífora? Né? Porque na questão anterior ele fala em epifórico, vem de epífora. É parecido com a epanáfora, só que epi significa último, epílogo. Epi significa último, o último capítulo. Né? A
epanáfora não é repetição de algum elemento no início de um verso ou de uma frase? A epífora ou epístrofe é repetição também de alguma palavra, de alguma estrutura, só que no final, ou de um verso ou de uma frase. Não sou nada, não serei nada, não posso querer ser nada. Álvaro de Campos, né? Pseudônimo de Fernando Pessoa. Tá legal? Então, repetição de uma palavra ou de uma estrutura no final de um verso ou de uma palavra. Não é nada demais, cara. Mas, pô, cara, olha uma palavra. Psicologicamente, o cara já se sente arrasado. O cara, ao olhar um epanafórico e um epifórico, o cara já se sente, meu Deus, vou dar um tiro na cabeça. Não é um horror, pelo amor de Deus. Questão número 10. Não que seja um índice para se aplaudir. Então, olha lá. Aplaudir-se. Vamos colocar assim. Para se aplaudir. Para se aplaudir um índice. Quem aplaude, aplaude alguma coisa. Um índice seria objeto direto. Então, eu tenho o verbo transitivo direto mais o pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser. Formalizamos a voz passiva sintética. Esse termo, inclusive, que seria objeto direto, se transforma em sujeito. Então, cara, esse ser aqui está ligado a um verbo transitivo direto. Se esse ser está ligado ao verbo transitivo direto, esse ser é pronome apassivador. Certo? Então, o primeiro é pronome apassivador. A maior quantidade de homicídios acontece de noite, seguida pela madrugada. À tarde é quando menos se mata. Gente, geralmente, o verbo matar é um verbo transitivo direto. Quem mata, mata alguém. Só que nessa frase, eu não tenho o complemento do verbo matar. Tá? Menos se mata. Se eu falasse assim, menos se mata gente, menos se mata trabalho, né? Quem mata, mata alguma coisa. Mas não tenho um complemento do verbo matar. Quem assistiu ao meu curso inteiro que fala sobre a diferença entre o pronome apassivador e o índice de indeterminação do sujeito, eu trabalho com duas frases. Uma frase assim, muito parecidas. Daqui se ouve bem. E daqui se ouve bem a música. Gente, quem ouve, ouve alguma coisa. O verbo ouvir geralmente é transitivo direto. Mas nós só podemos avaliar a transitividade de um verbo observando o período em que esse verbo foi usado. Na primeira frase, daqui se ouve bem, eu não tenho complemento para o verbo ouvir. Daqui dá a ideia de lugar, bem dá a ideia de modo. Mas eu ouço o quê? Não aparece. Se alguém perguntar assim, Rosenthal, você bebe? Bebo. O verbo beber é transitivo, não aparece o que eu bebo. Rosenthal, você bebe cerveja? Sim, bebo cerveja. Aí o verbo beber é transitivo direto. Por quê? Porque eu tenho complemento para o verbo beber. Daqui se ouve bem. Tá, tudo bem, mas se ouve bem o quê? Aparece no texto? Não. Então, nesse contexto, o verbo ouvir é verbo intransitivo. E verbo intransitivo com pronome se, esse se aqui é índice de indeterminação do sujeito. Agora, daqui se ouve bem a música. Quem ouve, ouve alguma coisa. A música seria o objeto direto. Quem ouve, ouve alguma coisa. Eu tenho um elemento completando a ideia do verbo ouvir. Então, eu tenho o verbo transitivo direto mais o pronome ser. Esse ser aqui já é pronome apassivador. Agora, nessa frase eu não tenho um complemento para o verbo matar. Mata quem? Não aparece. Menos se mata. Então, como eu não tenho complemento para o verbo matar, este verbo matar aqui é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo mais o pronome ser, esse ser aqui é índice de indeterminação do sujeito. Ou também, como nas escolas colocam, PIS, partícula indeterminadora do sujeito. Tá? Então, eu acho que com isso aqui a gente até chega à resposta. Porque a partícula passivadora, tá? A letra B dança. O primeiro é partícula passivadora. Letra B, indeterminador do sujeito. Não é. A letra C, partícula passivadora. Beleza. Indeterminador do sujeito. Não é.
Pronome oblíquo é um pronome oblíquo. Um pronome oblíquo é passivador. Então ficamos aí entre as três. Aí o segundo é índice de indeterminação do sujeito, é indeterminador do sujeito. Beleza. A letra B já tinha dançado. A letra C não é partícula passivadora porque o verbo é intransitivo. O pronome só é apassivador, só é uma partícula passivadora se estiver ligado ao verbo transitivo direto. Não é um pronome reflexivo. Então a gente já chegou à resposta, que é a letra A. Só vamos confirmar agora o último caso. Quando se sabe isso. Se eu não tivesse o C, quem sabe sabe alguma coisa. Isso seria objeto direto. Ou seja, eu tenho o verbo transitivo direto mais o pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser. Esse ser é pronome apassivador. É partícula passivadora. Partícula passivadora do sujeito, pas. E o detalhe, esta oração aqui, ela exerceria, né? Essa oração que é iniciada na construção integrante aqui, ela seria um objeto direto. Ela seria uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Mas justamente porque eu tenho verbo transitivo direto mais o pronome ser, esta oração que teria a função de objeto direto, ela assume a função de sujeito. Ou seja, ela é uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Gente, vejam a potência que tem o ser. O ser que aparece na oração principal faz com que a oração seguinte, que seria objetiva direta, passe a ser subjetiva. Ou seja, ela altera a classificação da oração seguinte. A oração iniciada no que acaba exercendo a função de sujeito do verbo saber. Por fim, para a gente concluir bem o nosso trabalho, 11 questões. Uma questão de complemento nominal e adjunto adnominal. Como eu falei, também é essa banca IDECAM, completando todo aquele trabalho de imitação da banca NCE, vem cobrando isso em praticamente todas as provas. Gente, o maior problema é quando você tem um substantivo abstrato com preposição de. É justamente aqui, a óbito do autor. O autor é que teve o óbito. O autor morreu. Você tem que observar se tem valor agente ou paciente. Legal? Se tem valor agente ou paciente. O valor agente é aquele que ou pratica a ação ou ele faz a coisa. E aí você transforma isso em verbo. Quando você transforma em verbo, vê se ele se transforma em sujeito. Óbito, por exemplo, não tem como você transformar em verbo. Tá? Não tem. Ou vê se estabelece a ideia de posse. Você não tem como transformar em verbo, mas você pode fazer uma coisa parecida, com botar um verbo que seria sinônimo daquele substantivo. O verbo morrer. Óbito do autor. O autor morreu. Se você transformar óbito em verbo morrer, autor se transforma em sujeito do verbo morrer. Tá legal? E a outra ideia seria a ideia de posse. E aqui cabem até os dois. O autor teve o óbito. Se você consegue mudar a ideia de posse com o verbo ter, acabou. Tá legal? Há uma alternativa que é a letra D do dado, que é dúbia. E você teria que ver, na realidade, o contexto. Por exemplo, necessidade do autor. O autor que poderia necessitar de alguma coisa. Se o autor necessitar, é valor agente. Seria adjunto adnominal e serviria como resposta. Mas e se nós é que tivermos necessidade do autor? Nós precisamos de um autor. Nós temos necessidade do autor aqui. Não é o autor que tem essa necessidade. E era esse o contexto, inclusive, em que aparecia. Se nós é que temos a necessidade do autor aqui, ele é paciente da ação. Então, essa construção aqui precisaria do contexto. Precisaria do contexto. Direito à vida, gente. Com outra preposição que não seja de, nem esquenta. Direito, eu tenho substantivo mais preposição a. Esse elemento, quem tem direito a alguma coisa, complementa a ideia de direito, complemento nominal.
A vida, a greve, todos eles são complementos nominais, tá? Então, nem esquente a cabeça. Você tem um substantivo, mas qualquer preposição que não seja de é complemento nominal. O problema é quando você tem isso aqui. Nascimento, necessidade, óbito. Então, o autor teve óbito, o autor morreu. Isso aqui é adjunto adnominal. Então, ele quer uma alternativa em que o termo também seja adjunto adnominal. Letra E, necessidade do amor. Não é o amor que tem necessidade. Não é o amor que necessita. Nós é que temos necessidade do amor. Então, isso aqui claramente é paciente. Se é paciente, é complemento nominal. Agora, nascimento do autor, aqui não tem como fugir. Nascimento do autor, foi o autor que nasceu. Se foi o autor que nasceu, aqui não tem jeito. Só pode ter valor agente. Se só pode ter valor agente, só pode ser adjunto adnominal. Adjunto adnominal. E é essa a resposta, questão número 11, letra C. No finalzinho aí do nosso trabalho, a Bobô não é nem a Brahma, tadinha. A Boêmia dando ar de sua graça com seus latidos. Gente, com essa questãozinha aqui, então eu encerro a nossa avaliação da banca. Tá legal? Eu espero que eu tenha conseguido passar bastante informação sobre o perfil da banca IDECAN. É uma banca que lembra muito o NCE. Questão de complemento e adjunto, gêneros textuais, relação anafórica, catafórica, deítica. Então, eles procuram imitar muito. Eu vi questão que o cara propõe inversão substantivo e adjetivo para ver se muda o sentido ou não. Né? Por exemplo, casos certos. Casos certos e certos casos. Casos certos, certos significa adequados, apropriados. Agora, certos casos significa alguns casos. Então, a inversão do substantivo com certos, porque certos no primeiro caso é adjetivo, no segundo é pronome definido. Altera o sentido, inclusive não só altera o sentido, como altera a classe gramatical de certos. Alguns alunos e alunos, vamos botar no singular, que é o que fica mais interessante. Algum aluno esteve aqui. E aluno algum esteve aqui. Quando eu falo aluno, algum aluno, eu sei que pelo menos um aluno esteve aqui. Mas quando eu falo aluno algum, quando algum e alguma vem depois de substantivo, tá? Ele passa a significar nenhum. Aqui não altera a classe gramatical. Tá? Algum, aqui nos dois casos, antes do substantivo ou depois do substantivo, ele é pronome definido. Só que algum aluno, esse algum, tá? Significa que pelo menos um, qualquer. Agora, quando eu falo aluno algum, ou seja, algum ou alguma, vindo depois do substantivo, ele tem valor de nenhum, de negação. Coisa alguma vai me deixar triste. Coisa alguma, quer dizer, nada vai me deixar triste. Olha a ideia negativa. Outros, tá? Então, quando eu falo outros assuntos, o termo que eles gostam muito não é nem outros, é vários assuntos. Nós conversamos sobre vários assuntos. Vários aqui significa muitos. E quando a gente fala assuntos vários significa assuntos variados. Então, vários assuntos vários. A palavra vários, antes do substantivo, ele é um pronome definido, significa muitos. Assuntos vários já passa a ser um adjetivo significando variados. Esse tipo de coisa que o NCE cobrava muito, essa banca também cobra. Enfim, cara, é assim, você vê claramente que é uma banca que tem como referência o NCE, embora trabalhe com muito mais questões de gramática que o NCE trabalhava.
Eu acho que o perfil ficou muito bem explicado aí para vocês. Tá legal, galera? Foi um prazerzaço tê-los aqui à minha presença. Um grande abraço para todos. Tá? Assistam a questão do dia. Tá legal? Por quê? Porque eu também estou inserindo questões da Banco Idecan na questão do dia. Tá? Então não percam a questão do dia e vamos ter também um rumo à posse. Tá legal? No dia 15 no rumo à posse, não, uma live, que é uma correção de uma prova inteira da Banca Idecan no dia 15 de julho. Estamos fazendo um trabalho aí para esse pessoal que vai fazer esse concurso da Polícia Forense do Ceará. Valeu, galera, um grande abraço para todos e até quinta-feira nesse nosso trabalhinho da nossa live, que é a correção de uma prova da Banca Idecan, e até também, aliás, 15 e 22, vão ser duas provas diferentes. E não deixem de ver a questão do dia. Basta me seguir no Instagram, porque eu estou fazendo um trabalho em cima disso também. @professor_Rosenthal. Tá legal? Basta me seguir que você vai ter acesso às questões. Grande abraço!